Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu adaptei aqui uma citação do escritor espanhol que diz que há três tipos de organizações. Max Aup, que diz que há três tipos de organizações: as que contam a sua história, as que não a contam e também as que não a têm. Relativamente às pescas, o Partido Socialista tem a sua história, tem trabalho feito e que muito nos honra. Nesta história consta quase tudo o que era preciso fazer nas pescas, desde a dignificação da profissão, passando pelas condições de trabalho e pela construção de infraestruturas de apoio inexistentes no passado, até à criação de condições técnicas para incrementar a valorização do pescado. Foram precisos anos, muito investimento e, sobretudo, vontade política para erguer um setor que era esquecido, enfraquecido e sem perspectivas de futuro. Mas, apesar desta enorme tarefa e desta constatação inegável, isto não nos impede de ver e reconhecer que temos problemas no sector, que o sector tem atravessado problemas nos últimos anos. Atenção! Eu fico admirado, mais uma vez, de alguns deputados virem aqui, nomeadamente a deputada Zoraida Soares e o seu deputado Luís Garcia, com este documento, que é o relatório Pescas dos Açores, que foi feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e apresentado nesta Casa em 2012. Sempre que falam neste documento, falam em tom depreciativo relativamente ao Governo, que o Partido Socialista recomenda, mas que o Governo não conseguiu concretizar nem acatou. Não é verdade. Eu já disse que das 30 recomendações que aqui estão, 23 já estão acatadas. Eu receio que, a partir daqui, nunca mais, nesta Casa, a oposição faça um elogio a este trabalho. Acho que não. É porque havia a ideia de que, de facto, o Governo não tinha cumprido. Porque, se bem me lembro, essa deputada Zoraida Soares dizia que estava tudo aqui. E que bastava o Governo seguir o que aqui estava, tínhamos os problemas da pesca resolvidos. Não é bem assim. Como deve ter percebido, não é bem assim. Agora receio que nunca mais se fale neste relatório, porque já estão as medidas acatadas. A senhora deputada Zoraida Soares também ficou preocupada porque disse que, havendo já esta situação do Governo ter acatado todas estas recomendações, que, afinal, estávamos pior do que a senhora pensava. Eu digo, senhora deputada, isso não é verdade, porque se os governos não tivessem agido da maneira que agiram, se calhar estávamos numa situação muito pior do que estamos agora. Senhor deputado Luís Garcia, eu tenho muita pena, mas os números são isso mesmo. Quando os números são maus, temos que trazê-los aqui e dizer sem problema nenhum que são números maus. E já o dissemos no passado, e isso não é novidade nenhuma. Todos os partidos têm feito isso, sobretudo os partidos da oposição, como é mais lógico. E ressalvam muito sempre os números negativos. E eu notei que neste plenário e nesta discussão houve uma tentativa de tentar utilizar os segmentos de números que eram mais favoráveis à oposição. Mas o facto é que os números este ano estão melhores que o ano passado. E nós temos que falar neles. Quando estão maus, temos que falar. Mas quando estão melhores que os do ano passado, temos que falar na mesma, Sr. Deputado. É preciso ter coragem para fazer isso. Por muito que custe, como é evidente, por muito que custe, tem que ser assim. Sr. Deputado Luís Garcia, relativamente ao GRAS, Sr. Deputado talvez não ouviu bem os números que o Sr. Secretário disse. O preço médio do GRAS evoluiu desde 2013, eu vou-lhe passar a lei para o senhor não se esquecer. 7,48 em 2013, 7,79 em 2014, 8,03 em 2015, 10,77 em 2014 e 13,28 em 2017. Portanto, Sr. Deputado, o que o senhor disse não corresponde aos números que nós temos e que são os números oficiais. Como sabem, o Sr. Deputado Luís Garcia diz que o PSD não propunha nada. Mas não é verdade, Sr. Deputado. Há uma nota de imprensa, depois de uma visita a um determinado porto,
e eu acho que até foi o seu líder do partido, não tenho bem a certeza, mas suponho que foi o líder do partido, que disse que o PSD, e eu citei entre aspas, uma alteração profunda na política de pescas para corrigir erros e falhanços. E nessa nota tem aquelas premissas que eu falei. Eu não inventei isto. Isto foi o PSD que disse. O que quer dizer que o PSD... Não, Sr. Deputado, isto quer dizer que o PSD anda a prometer aquilo que está a ser feito, que é muito triste para um partido proponente como o PSD deve ser. Sr. Deputado, mas, como sabem, ou pelo menos deviam saber, estivemos sempre com os pescadores em todas as horas, nas boas e nas más. Nunca vamos abdicar desta premissa, que consideramos ser uma obrigação nossa, que estamos e que queremos continuar a cumprir. O Governo tem feito um bom trabalho neste setor, nunca virando a cara às dificuldades e não abdicando de procurar soluções para os problemas que, apesar de complexos que são, temos sido a melhor atenção por parte dos intervenientes, não só a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, mas também dos parceiros. O novo modelo de gestão do GRAS, o aumento do tamanho mínimo desta espécie, a luta pela redução dos mecanismos agregadores de pescado por embarcação, foi uma vitória que conseguimos na Europa, o aumento do limite das capturas do charro, a utilização do gás clorido nas viaturas dos armadores, por forma a baixar os custos de contexto, a manutenção das reservas, entre outros, a criação de novas, são bons exemplos de que provam que, conjugando esforços entre a produção e os responsáveis políticos, podemos fazer mais e melhor. A par deste esforço, há que contar com a participação ativa e dinâmica do sector cooperativo e privado, que tem lançado produtos inovadores e que, em última análise, tem contribuído para a valorização do pescado a partir da primeira venda. Quem nos dera que fosse assim com todos, mas, infelizmente, não podemos contar com todos. Nestes processos, lamentamos o que tem feito o PSD. E eu estou a falar aqui, estou a referir isto, porque durante esta caminhada até à discussão deste tema neste plenário, foram promovidas muitas reuniões, os partidos todos fizeram isso, que é o seu dever, fizeram trabalhos com o setor, e eu queria ressalvar aqui o que fez o PSD, porque é importante que o PSD neste momento é o principal partido da oposição. Porque quando as coisas estão a correr bem, e estou-me a lembrar do ano de 2010, que foi o melhor ano de sempre nas capturas de pescado na região, o PSD fez-se de partido morto. Portanto, não diziam nada sobre este assunto. Mas quando as coisas correm mal, fazem de partido que tudo promete. Se o primeiro é mau, porque parece nada querer, não sabe nada, nem sequer coloca as pescas nas suas prioridades programáticas, como nós sabemos que aconteceu nas eleições de 2016. O segundo não é melhor, porque é um partido que vive e faz viver os outros de ilusões. O PSD sobre as pescas passou de um partido morto para um partido que tudo promete, assim de repente, esperançado com toda a certeza de poder ganhar uns votos aqui e outros ali. E ainda por cima afirma que, no caso das pescas, está do lado da sociedade civil, que esta também é importante referir. É por isso que não percebemos como é que um partido que tem existido na paragem biológica, quando a quase totalidade dos pescadores e armadores está contra esta medida, que é apelativa, que é apetecível, que até é popular, com toda a certeza, porque ninguém é indiferente ao aceno do dinheiro e ao gesto de atirar dinheiro para os problemas. Mas colocaria toda a fileira em causa, arrastava empresas para a falência, colocava a gestão das cotas na mão de terceiros e, segundo os especialistas, não resolvia rigorosamente nada relativamente à abundância dos recursos. Recordando a citação com que iniciei esta intervenção, por vezes é melhor não ter história do que ter uma má história. Muito obrigado.